Olá, assinante da TV Destaque, estamos aqui para dar início a mais um programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, produzido e apresentado com o apoio da OAB Guarulhos, da 57ª subseção. Dr. Cazu, nosso companheiro de entrevista. Dr. Clóvis, eu mais uma vez aqui para esse programa. É com grande prazer que nós estamos novamente aqui para fazer um programa com você e para você. Nosso programa hoje tem por tema as questões do direito do trabalho, mais propriamente dito, o tema, o fim do contrato, o fim social do contrato de trabalho. E ao longo da nossa entrevista, vamos então procurar esclarecer junto ao assinante da TV Destaque pontos importantes e essenciais para reflexão e para informação e a formação da cidadania. E hoje, para no nosso programa, para nos ajudar numa reflexão e num debate maior, contamos aqui com a presença do nosso querido amigo, Dr. Rogério Martir, que, se me permite, tenho que ler, porque o currículo dele é muito longo, mas vou fazer um breve resumo. Dr. Rogério Martir, atualmente vice-presidente da subseção Guarulhos da OAB, é doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais, professor universitário, de pós-graduação e cursos preparatórios para carreiras jurídicas. Também especializado em Direito Empresarial e Direito do Trabalho. Dr. Rogério Martir, suas considerações iniciais. Saudações aos colegas Dr. Cazu, Dr. Clóvis, verdadeiros amigos. É um imenso prazer estar hoje aqui na TV Destaque, no programa Direitos e Deveres, podendo colaborar, no que eu puder ser útil, que eu puder ajudar, estou à disposição. Dr. Rogério, vamos para iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje. Gostaria que fosse exposto ao assinante da TV Destaque como é que se materializa o fim social do contrato do trabalho. Nós sabemos que o contrato de trabalho busca uma finalidade e essa finalidade é de cunho social. Eu gostaria de que, então, nos colocasse, fizesse uma exposição de como se materializa esse fim social. Muito bem. É realmente um tema muito interessante, porque hoje trabalho é sinônimo de dignidade humana. A própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, batalha muito essa questão do fim social do contrato de trabalho. Porque a verdadeira a conclusão, término, para erradicar a pobreza, nada melhor do que o trabalho. Aquele velho ditado de que não basta apenas dar o peixe, a gente tem que ensinar a pessoa a pescar. E quando você ensina a pescar, você dá dignidade, porque passa a não ofertar esmola, e sim o quê? Uma retribuição por um trabalho que está sendo prestado. Então o contrato social, ele tem esse contexto, o contrato de trabalho no fim social, ele tem esse contexto de ajudar o ser humano a crescer, a se desenvolver de uma forma digna. Então, tanto a Constituição Federal quanto as legislações internacionais se preocupam muito com essa questão, com a questão de dar dignidade ao ser humano através do trabalho. E essa é a grande função, é o grande conceito do que é o contrato de trabalho numa realidade de fim social. Doutor Rogério, só voltando aqui para a questão do Brasil. Nós podemos dizer que a CLT, aqui no Brasil, ela foi criada para atuar nesse contexto? Bem, doutor Cazu, a CLT, ela nasceu num momento um tanto quanto interessante da história brasileira, Nós vivíamos uma verdadeira escravidão branca, isso lá em 1943. Então o Brasil vivia uma situação de plena exploração do trabalhador. O trabalhador era efetivamente explorado. Jornadas abusivas, salários humilhantes, situações realmente precárias de extrema exploração. E na época, o contexto político, Getúlio Vargas, aquela coisa toda, trouxe a CLT como uma forma de inibir essa escravidão branca. Acredito até que a intenção maior não era o fim social. A intenção maior era coibir realmente essa exploração. Aí, com o tempo, o conceito de fim social começou a surgir, começou a crescer. Então, a CLT nasceu como uma forma de acabar com o que estava acontecendo na época, E o seu desenvolvimento na história que trouxe o contexto social.
Doutor Rogério, nessa explanação que está sendo feita, gostaria que me fosse esclarecido ao assinante da TV Destaque o seguinte: a CLT, do jeito que isso foi falado, proteger o trabalhador, o empregado, ela apenas visa a proteção do empregado, do trabalhador, ela, de certa forma, resguarda o empregador, ou ela tem uma amplitude maior para zelar pela proteção do trabalho como uma instituição essencial? Bem, Clóvis, deveria, né? A CLT ela deveria realmente ter esse contexto, vamos dizer assim, de social, né? Essa coisa toda, porque hoje, se não tiver empregador, não tem empregado, né? Se o ente público e principalmente o ente privado não ofertar o trabalho, não ofertar o emprego, você não vai ter empregado. Só que essa não é uma realidade, né? Não é uma realidade da CLT e legislação trabalhista. O maior princípio que existe do direito do trabalho chama-se princípio da proteção. E o que é o princípio da proteção? Proteger o trabalhador e ponto. Isso a qualquer preço. Um magistrado, quando ele passa num concurso público e ele vai assumir, ele vai ser togado como juiz do trabalho, ele faz uma promessa. Qual é essa promessa? Proteger o trabalhador. Então, do princípio da proteção, existem outros princípios que dão essa garantia ao trabalhador. Por exemplo, a aplicação da norma mais benéfica. Toda vez que há um conflito de leis, um conflito de normas, aplica-se sempre aquela que é mais benéfica ao trabalhador, né? Os operadores do direito estão muito acostumados com aquela frase penalista, in dubio pro réu, né? Ou seja, na dúvida, absolva-se o réu. No direito do trabalho, in dubio pro operário. Então, qualquer dúvida que exista, a decisão tem que ser a favor do operário. Então, podemos dizer que o direito do trabalho, que a legislação trabalhista, que a própria justiça do trabalho, ela nasceu para proteger o trabalhador. Ela é paternalista, né? Então, podemos dizer que tudo para o empregado e para o empregador o rigor da lei, cumprir aquela coisa. Eu digo e costumo dizer até para os meus alunos o seguinte, que o único direito que o empregador tem é o direito de dar ordens, né? Então, igual a Zorra Total, estou pagando, né? Então, se eu estou pagando, eu posso dar ordem. Então, o grande direito do empregador é dar ordens. E ainda assim, essas ordens devem ser pautadas na dignidade humana, no bom senso, senão dá um monte de outros problemas. Mas o seu trabalho, ela é paternalista, ela nasceu para proteger o empregado. Me permite só, dentro do que você falou, nós temos, por exemplo, na área do processo civil, que é a área que eu atuo com mais intensidade, que o ônus da prova é de quem alega. Então, quem alega tem que fazer a prova do seu direito. Nós já temos exceções na questão do Código do Consumidor, em razão lá da hipossuficiência, né, da consideração de que o consumidor é mais frágil em relação ao fornecedor. Então, nós temos a inversão do ônus da prova. Nós podemos afirmar, ou não é correto se afirmar, de que no processo do trabalho, no direito do trabalho, nós teríamos, de certa forma, a inversão do ônus da prova. Quem reclama é o empregado. Agora, ele muitas vezes reclama até um pouquinho exagerado. E quem tem que provar que aquilo não é verdade, me parece que cabe ao empregador. Seria a aplicação dessa regra no processo do trabalho? O processo do trabalho, ele não aplica exatamente a inversão do ônus da prova, né? Mas ele tem alguns pontos e alguns direitos específicos em que realmente a carga probatória fica em face do empregador. Por exemplo, a questão de horas extras, né? Se uma empresa ela tem mais de 10 empregados, a própria legislação diz que a prova do controle de jornada, da manutenção da documentação, efetivamente de que houve ou não houve aquela sobrejornada, é da empresa. Então, se uma empresa descuidada, por exemplo, ela deixa de ter os cartões de pontos corretamente marcados, ou o controle, sei lá, devidamente marcado, ou o que seja, e um empregado oportunista alega uma sobrejornada que não existe, uma sobrejornada mentirosa, pode ser que a empresa se complique, porque ela não vai conseguir, em juízo, trazer a documentação probatória daquela questão. Então, em alguns pontos específicos, existe sim uma carga probatória voltada
para o empregador. O empregador, em algumas situações, ele tem realmente que honrar a questão probatória. Não a justa causa, por exemplo. Né? A justa causa é uma pena unilateral. O empregador ele vira e fala, está demitido e ponto. Né? O empregado está demitido. Se ele efetivamente não concorda com aquela demissão, ele tem que procurar o seu trabalho e pedir o quê? A reversão daquela justa causa. E aí cabe à empresa, cabe ao empregador que aplicou a pena provar o porquê que ele mandou embora. Ele vai ter que ir lá no artigo 482 da CLT, né? E efetivamente ali elencar onde é que está a falta grave e por que aquela falta grave foi aplicada. E se ele não provar, a justa causa vai ser revertida, né? Então não é aplicação genérica da inversão, é uma aplicação pontual. Ainda no processo existe essa questão. Aproveitando o gancho dessa questão de se o empregado se socorrer da Justiça do Trabalho, nós conhecemos a CLT, o profissional que nos assiste, ele vai saber que existe no processo de trabalho um artigo de lei que fala do jus postulandi, o direito do reclamante ou do reclamado se fazer representar sozinho no dia da audiência. Na atual conjuntura de tantas leis, o que o senhor acha a respeito do advogado dando assistência ao reclamante ou à reclamada na Justiça do Trabalho? Uma resposta rápida, que nós estamos com um tempo bem apertadinho. É apertadinho nesse bloco. O jus postulandi ele é lindo filosoficamente falando, que é o direito de acesso direto do empregado. Então o empregado pode chegar no seu trabalho e apresentar a sua reclamação, o técnico vai reduzir a termo, vai se montar o processo e o processo vai ser julgado. Ele vai poder instruir o processo, ouvir testemunha, fazer pergunta. A mesma coisa a empresa. A empresa também não precisa estar representada por um advogado, ela pode comparecer sozinha. Só que tecnicamente, na prática, e eu acho que é aí que está a sua pergunta, isso é totalmente inviável. Né? Se você pegar um advogado civilista, penalista e colocar ele no seu trabalho, ele vai sofrer. Né? Porque são peculiaridades da legislação, da prática, do dia a dia da questão. Quiçá o coitado do empregado sozinho, ou mesmo o empregador, que pode ter um conhecimento técnico, mas não jurídico. Né? Então o jus postulandi ele existe, mas tecnicamente ele fica inviável. Os próprios magistrados, às vezes, quando se deparam com questões de jus postulandi e veem que a empresa está do outro lado com o advogado, acabam, até por proteção do empregado, né, induzindo ou indicando a ele que desista do processo, procure um advogado e entre novamente, para existir uma paridade. Né? Então, existe jus postulandi? Existe, mas tecnicamente, na prática, eu acredito que ele não funciona muito bem, não. Bem, gente, para finalizar esse primeiro bloco, esclarecemos ao assinante da TV Destaque, quem quiser fazer contato com o nosso programa, mandar sua sugestão, pergunta, elogio, crítica, pode usar o e-mail, nós vamos dar 2 e-mails aqui que podem ser utilizados, presidencia@oabguarulhos.org.br ou secretaria@oabguarulhos, tudo junto, .org.br, ou pelos telefones 2468-8199, ramal 33, ou diretamente na Casa do Advogado em Guarulhos, na rua Luiz Facine, número 16, ali no centro. É isso aí, pessoal. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já e aproveita para conhecer um pouco mais dos nossos apoiadores.